Olha, como é que um conglomerado consegue aumentar os lucros em tipo 17% num trimestre onde o motor principal dele, que é um banco gigantesco, vê as receitas financeiras encolherem? Pois é. E ao mesmo tempo, a marca de calçados deles vende 160% mais chinelos, bem no auge de um inverno rigoroso lá nos Estados Unidos. Exatamente. Tem algo muito contraintuitivo acontecendo aqui. Então, bom, a nossa missão neste mergulho de hoje é justamente abrir o relatório de administração do primeiro trimestre de 2026 da Itaúsa e, assim, desmontar essa máquina financeira para entender o que realmente move os ponteiros, sabe? Com certeza. E o que torna esse relatório tão fascinante é justamente o pano de fundo. A gente teve uma escalada nas tensões do Oriente Médio afetando o preço de energia, mudanças bem abruptas na política comercial americana, trazendo muita volatilidade, e internamente um ciclo de queda da taxa Selic. Um cenário nada tranquilo, né? Nada. Então, em meio a esse mar turbulento, reportar um lucro líquido recorrente de 4,49 bilhões de reais exige muito mais do que sorte. É uma mecânica de alocação de capital extremamente calibrada. E é exatamente essa mecânica que a gente vai desbravar hoje. A nossa promessa para quem nos acompanha é ir muito além da primeira página daquele balanço. A gente quer entender os porquês e os comos. Exato. Como, tipo, uma mudança tributária pode destravar bilhões em valor, ou por que um tropeço contábil milionário não causou pânico no mercado. Mas, bom, para começar a entender a Itaúsa, acho que o primeiro passo lógico é olhar para a diferença entre o que ela tem e o que ela de fato vale na bolsa, né? É o famoso desconto de holding. Isso. O relatório traz o NAV, que é o valor líquido dos ativos. Se a gente fosse lá no mercado e comprasse as fatias que a Itaúsa possui no Itaú, na Alpargatas, na Dexco, na Agea, enfim, a conta daria uns 194,5 bilhões de reais. Um belo montante. Sim, mas se alguém comprar a Itaúsa inteira na bolsa hoje, vai pagar só 156,7 bilhões. Ou seja, o mercado aplica um desconto de 19,4%. Quase um quinto do valor total simplesmente evapora aí nessa precificação, né? Pois é, eu gosto da analogia do combo de lanchonete. Se o cliente comprar um hambúrguer, a batata e o refrigerante separados, dá um valor alto. Se comprar o combo na bandeja, paga mais barato. Mas no mercado financeiro, esse desconto não é uma promoção camarada. Não, de jeito nenhum. É uma penalidade. E, claro, parte disso faz sentido porque a holding tem despesas, paga salários, mantém escritório. Mas, tipo, custos operacionais não justificam quase 40 bilhões de reais de diferença. A verdadeira âncora desse desconto está na ineficiência fiscal. Exatamente. O grande ralo de dinheiro histórico das holdings no Brasil é a bitibutação. A principal via de remuneração que a Itaúsa recebe do Itaú Unibanco é o JCP, né? Os juros sobre capital próprio. Certo. O problema é que, sob a legislação atual, quando esse dinheiro pinga no caixa da Itaúsa, o governo vai lá e cobra PIS e COFINS. Nossa! Estamos falando de uma alíquota de 9,25% sobre proventos que, na prática, já saíram de uma empresa que pagou seus impostos. Só para dimensionar, apenas em 2025, essa fricção comeu uns 859 milhões de reais da Itaúsa. Dinheiro que simplesmente sumiu. Sumiu. E só nesse primeiro trimestre de 2026, foram mais 224 milhões. É um dinheiro que sai das empresas, paga pedágio para a Receita Federal e não chega na acionista. Mas olha, o relatório menciona que isso tem data para acabar, o que é bem interessante. Tem sim. A reforma tributária determinou que essa cobrança sobre o JCP recebido vai ser extinta a partir de janeiro de 2027. Ah, então é aí que mora a tese de destravamento de valor. Exato. A administração da empresa argumenta que esse desconto de 19,4% está desatualizado. Quando essa ineficiência sumir, a rentabilidade real dos dividendos da holding vai dar um salto, e isso sem que as empresas precisem vender um parafuso a mais, sabe? O mercado vai ter que reajustar o preço da ação para refletir o fechamento desse ralo. Bom, entendido esse envelope da holding, vamos olhar para o motor que gera a maior parte desse dinheiro todo, que é o Itaú Unibanco. O grande pilar deles. Isso. O banco enviou 4,38 bilhões de reais de resultado recorrente para a holding.
É um aumento de quase 11%. Mas, lendo a conjuntura macroeconômica, me surge uma dúvida. Pode falar. A taxa Selic começou a cair nesse trimestre, certo? Juros menores geralmente significam que os spreads achatam. A lógica me diz que as margens do banco deveriam ser espremidas e receita financeira cair. A sua leitura está super afiada. O impacto da queda da Selic realmente aconteceu. Se a gente olhar as minúcias do balanço, a receita financeira líquida do banco caiu 8%. Olha só. Isso foi consequência direta de despesas de captação mais altas e um ambiente difícil para operações de câmbio. O spread efetivamente sofreu pressão. Tá, mas espera aí. Se a principal linha de receita do banco encolheu 8%, como é que o lucro final entregou um crescimento de 11%? Através de uma compensação agressiva, mas bem feita, via volume e qualidade. O banco expandiu a carteira de crédito em 7,2%, pegando Brasil e América Latina. Mas emprestar mais dinheiro num cenário de volatilidade não é perigoso? Seria, se o risco não fosse bem precificado, e é aí que entra o pulo do gato. O grande mecanismo de proteção deles está numa linha contábil chamada perdas de crédito esperadas. Que basicamente o dinheiro que o banco carimba e deixa guardado prevendo que uma parte da galera não vai pagar o empréstimo, né? Isso mesmo, as provisões. O Itaú conseguiu reduzir essa despesa em 5,8%. A mecânica por trás disso revela, assim, modelos de análise de risco altamente refinados. Entendi. Eles emprestam mais, mas para quem tem mais chance de pagar. Exato. Perfis que demonstram capacidade de pagamento sob essa nova realidade de juros. E, em paralelo, eles aceleraram receitas que não dependem de crédito, tipo vendas de seguros de vida, e seguraram muito bem as despesas operacionais. Resumindo, o banco lucrou mais com juros caindo do que no pico da taxa. É a clássica compensação de margem por volume, mas com freio de mão do risco bem puxado. Com certeza. Mas olha, enquanto o banco operava nessa sintonia fina, o bloco não financeiro do portfólio tomou os holofotes, sabe? O resultado das outras empresas saltou absurdo 75,6%. Foi um salto e tanto. E duas chamam muita atenção, a Alpargatas e a Motiva. Começando pela Alpargatas, o volume total de pares de chinelos cresceu 8,4% e o lucro subiu quase 44%. Mas o dado que desafia a lógica é o mercado americano. As vendas nos Estados Unidos cresceram mais de 160% entre janeiro e março. Tipo, é o auge do inverno no hemisfério norte. Pois é. A minha hipótese, lendo isso, é que eles não estão vendendo para o consumidor final na rua usando o casaco de neve. Deve ser alguma manobra de abastecimento logístico, né? E você tocou no centro do modelo de varejo global. Esse crescimento de 3 dígitos não é o pessoal comprando chinelo em Nova York com temperatura negativa. É o que o mercado chama de sell-in. Sell-in. Tá, como funciona? A Alpargatas fez uma mudança estrutural pesada na operação internacional. Antes, eles tinham dificuldade na distribuição. Agora, eles reestruturaram a cadeia para focar em grandes atacadistas e canais B2B. E o primeiro trimestre é o momento exato em que as grandes redes varejistas formam os estoques para as coleções de primavera e verão. Ah, então eles anteciparam e otimizaram o abastecimento das lojas. Exatamente. Otimizaram o canal e eliminaram as rupturas de estoque que rolavam no passado. E no Brasil, eles focaram no mix de produtos. Como assim, mix de produtos? Colocar nas prateleiras sandálias e produtos com maior valor agregado. Isso leva o ticket médio sem precisar explodir a quantidade de pares fabricados. Você dilui custos e expande a margem bruta. Muito inteligente. E isso nos leva diretamente para a Motiva, que é a tese de infraestrutura da holding. É fascinante tentar achar o fio condutor entre uma marca de chinelos e uma empresa que administra asfalto e pedágios. E existe um fio condutor aí. Sério? Porque o lucro recorrente da Motiva cresceu 16,3%. E olhando a estrutura deles, o pilar parece ser puramente poder de repasse de preços somado à demanda. E é exatamente esse o ponto em comum. A capacidade de repassar valor no ambiente inflacionário. No caso da Motiva, os contratos de concessão de rodovias prevêem reajustes atrelados à inflação. Isso blinda a receita. Certo.
Protege o dinheiro no tempo. Isso. E do lado do volume, o tráfego de veículos cresceu em todas as praças de pedágio, tanto carro de passeio quanto caminhão. Essa demanda logística, somada às novas concessões que eles pegaram, cria um modelo de geração de caixa super previsível. É a ilustração prática de por que a diversificação funciona, né? Se a política americana abalar a exportação de chinelos, os pedágios em São Paulo continuam cobrando o fluxo todo dia. Um escudo contra a volatilidade. Mas, bom, nenhuma análise séria ignora as partes do motor que engasgaram. A gente precisa observar onde os planos falharam. E o relatório mostra que a Dexo teve um trimestre bem severo. Foi um trimestre duro para eles. O lucro líquido recorrente caiu quase 25%. A Dexo atua com madeira, louças, revestimentos. Eles mencionam o mercado competitivo e queda no preço da celulose. Mas qual é a engrenagem macro que quebra esse resultado? O que atinge a Dexco em cheio é o ciclo atrelado à taxa de juros real. O mercado de revestimentos cerâmicos depende intrinsecamente da construção civil, de reformas. Que dependem de crédito. Exato. Quando o custo do financiamento imobiliário passa muito tempo alto, os lançamentos congelam. As grandes reformas são adiadas, a demanda física encolhe. E aí, para tentar vender a produção, as empresas entram em guerra de preços, esmagando a margem. Entendi. E do lado da celulose? A celulose é uma commodity global. O preço da fibra curta sofreu correções no mercado internacional por causa da oferta global e oscilações na Ásia. E a Dexco é tomadora de preço. Se a cotação cai, a receita cai junto. Não tem como repassar o custo. É a natureza cíclica batendo na porta. Outra empresa que sentiu solavancos foi a NTS, de gás natural. A receita caiu porque um grande contrato legado chegou ao fim, né? Sim, é uma transição regulatória que deprime a receita até o novo equilíbrio tarifário se estabelecer. É normal nesse setor. Certo. Mas o verdadeiro teste de governança, pelo menos na minha leitura, não veio da celulose nem do gás. Veio da Egea, a gigante do saneamento. O relatório fala de um ajuste contábil retroativo que fez a Itaúsa reduzir o saldo do investimento em 656 milhões de reais. Esse número chama atenção, sem dúvida. Chama muito. Quando a gente lê ajuste contábil retroativo na casa das centenas de milhões, o primeiro instinto é questionar os números. A gente está falando de um erro de planilha ou de algo perigoso mesmo? Essa é a dúvida de ouro de quem analisa balanço. Mas o impacto financeiro imediato precisa ser colocado em perspectiva. A Itaúsa tem um patrimônio líquido em torno de 89 bilhões de reais. Então 656 milhões. Representa menos de 1% desse total. Não é algo que comprometa a solvência do conglomerado. A questão central não é o tamanho do buraco, mas como a governança atuou para consertar o vazamento. E o que rolou na prática, lá na Egea? Foi uma revisão nos processos de reconhecimento de ativos e passivos. Em setores regulados como saneamento, a contabilidade dos investimentos de longo prazo é complexa. A auditoria identificou que a forma como esses números eram reconhecidos no passado precisava de correções profundas. Tá. E como a Itaúsa reage a isso sentada lá na cadeira do Conselho de Administração? Porque a holding não está na rua trocando cano de água. A reação documentada no relatório é o que a gente chama de ativismo de acionista. Os conselheiros indicados pela Itaúsa não aceitaram só baixa contábil, sabe? Eles exigiram que a diretoria da Egea elaborasse um plano de ação super abrangente. Para arrumar a casa? Isso. Reestruturar a governança interna, melhorar processos, apertar o controle de riscos. E o detalhe mais legal é que, no mesmo trimestre, a Itaúsa não abandonou o barco. Eles acompanharam a capitalização, injetando mais 418 milhões de reais na companhia. O sinal para o mercado é claro, né? A governança funcionou para estancar o problema e eles confiam tanto na tese de saneamento que colocaram mais dinheiro próprio. Exatamente. Mas falar em colocar dinheiro próprio abre a porta para a nossa última sessão, a gestão do cofre. Fazer aportes multimilionários em infraestrutura exige fôlego. E olhando o endividamento, o número assusta. A dívida líquida cresceu impressionantes 188%, batendo 1 bilhão de reais. É um salto percentual gigantesco. Sim. E ao mesmo tempo distribuíram 1,1 bilhão líquidos em JCP, mantendo um dividend yield formidável de 8,8%, e ainda fecharam o trimestre com 2,2 bilhões em caixa.
Minha leitura inicial de uma dívida subindo 188% seria de preocupação. Mas Vendo que a base de comparação era baixa, ali nos 350 milhões, o percentual assusta mais que o volume em si. A questão é o perfil dessa dívida. Se for de curto prazo, a holding estaria se estrangulando. Como é essa estrutura? a estrutura foi desenhada com muita sofisticação. A alavancagem de uma holding é diferente de uma empresa operacional. A dívida cresceu porque a Itaúsa usou caixa livre para suportar a Aegea e pagar proventos. Certo. Mas a segurança está na arquitetura disso. O custo médio é baratíssimo, rodando a CDI mais 1,11% ao ano. E o prazo é o grande diferencial. A duração média beira os 7 anos e não tem nenhum vencimento de valor principal até 2028. Então eles carregam o dobro do tamanho da dívida em caixa livre e não tem pressão de curto prazo. Nenhuma. É o custo de oportunidade na veia. Eles captam barato, preservam caixa, investem em infraestrutura que vai render muito mais na próxima década e garantem os dividendos. É essa engenharia que sustenta um yield de quase 9%. Sensacional. Bom, chegamos ao retrato completo desse balanço. O que parecia só um aglomerado de números revela uma orquestra corporativa, né? O Itaú expandindo o crédito com qualidade, a Alpargatas arrumando a logística nos Estados Unidos, a Motiva repassando a inflação. E os ajustes necessários na Dexco e na Aegea. Tudo isso sustentado por uma dívida barata. O reflexo final é o retorno total ao acionista de 68% nos últimos 12 meses. Mas, para encerrar nossa análise, acho legal sair do retrovisor. O relatório mostra uma Itaúsa cada vez mais pesada em saneamento, energia e estradas. E essa transformação gera uma reflexão muito profunda para os próximos anos. A Itaúsa tradicional era só um veículo de repasse de dividendos do banco. Hoje, ela está reestruturando operações pesadas. A grande provocação que fica, para quem nos ouve pensar, é a seguinte. Manda. Será que a estrutura clássica de holding de capital aberto está ficando obsoleta perante os fundos de private equity? Como assim? Os fundos conseguem comprar, reestruturar e vender empresas de infraestrutura com uma agilidade que uma empresa listada na bolsa, com milhares de acionistas, não tem. A Itaúsa está assumindo riscos políticos e regulatórios inéditos, entrando em concessões de 30 anos. A dúvida é se o mercado vai continuar avaliando a empresa pelos múltiplos seguros de um banco ou se vai exigir um prêmio de risco maior por essa complexidade na infraestrutura pesada. É uma transição de identidade corporativa monumental, né? Avaliar se o mercado vai recompensar essa ousadia ou penalizar o risco é o grande quebra-cabeça. E é por isso que destrinchar a fundo um documento desses é tão recompensador para quem investe. Vai muito além do lucro na última linha. Com certeza. Bom, a gente espera que essa exploração tenha ajudado nossos ouvintes a conectar os pontos entre a macroeconomia e a engenharia financeira que sustenta esses conglomerados. Fica o convite de sempre para questionar as premissas, ler as entrelinhas e nunca se contentar só com as manchetes. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.